Olá, sejam bem-vindos ao Bookcast, o espaço de conversa aqui do canal Arqueobook. Hoje a gente começa uma exploração bem legal, baseada num livro que dá o que falar, Incas no Brasil, do Omar Carlini Bueno. Um livro que detalha, uma pesquisa arqueológica longa, cheia de reviravoltas. Exatamente. E para começar essa nossa conversa, a gente vai focar numa parte bem específica do livro. São as escavações de 1976, sabe? Num lugar chamado Cemitério de Gigantes, lá em Mato Grosso do Sul. O nome já é curioso, né? Muito curioso. E essa primeira parte é fundamental para entender todo o resto da história que o livro conta. Pois é. Então a ideia aqui é a gente desvendar como tudo começou. Como é que essa equipe se formou? Quais foram os desafios, os perrengues mesmo que eles passaram logo no início? Sim, e as primeiras descobertas, Aquelas que já começaram a, digamos, intrigar a equipe naquele primeiro ano. Isso, o objetivo deles era bem claro, né? Procurar vestígios que pudessem, quem sabe, até mudar um pouco do que a gente sabe sobre a história pré-colonial aqui no Brasil. Então tudo começa com a iniciativa do próprio autor, o Omar Carlini Bueno. Foi em 7 de julho de 1976. Ele montou ali uma primeira equipe com o José Wilson Francisco e o Rogério Pereira da Silva, que era químico. E olha, é super importante a gente situar isso na época. O autor deixa bem claro no livro. Fazer arqueologia no Brasil nos anos 70, ainda mais fora dos grandes centros, era uma luta. Tinha pouquíssimo apoio, sabe? Muita burocracia e até uma certa, digamos, resistência de alguns setores acadêmicos com pesquisas independentes. Era remar contra a maré mesmo. Imagino a dificuldade. E foram com a cara e a coragem, né? O livro fala que os recursos eram mínimos, partiram num Fusca 68. Dá pra acreditar. Nossa, o Fusca 68. O destino, Miranda, lá no Mato Grosso do Sul. Uma cidade que já tinha um pé no Pantanal e um histórico com os jesuítas, o que já era interessante por si só. Exato. E chegando lá, olha que interessante, mesmo sem ter um apoio pré-confirmado, eles conseguiram uma ajuda importante do prefeito da época, o senhor Heriberto Gimenez. Ele viu ali uma oportunidade de divulgar a cidade, E esse apoio, garantindo onde ficar, comida, foi essencial. Sem isso, talvez a coisa toda nem fosse para frente. Com certeza. Bom, aí nos primeiros dias, a estratégia deles foi ouvir o pessoal local. O que o povo contava? E aí surgiram várias histórias, né? Lendas de ossadas enormes, de gigantes que tinham sido achadas e levadas para a universidade, mas nunca mais voltaram. Falaram de um fêmur de animal gigante numa fazenda. Histórias assim, né? Uhum. Aquelas histórias que misturam fato e lenda, Mas uma delas parece que acendeu uma luzinha para eles. Qual foi? A menção a umas coisas bem diferentes. Passarelas de pedra, setas de pedra gigantes. E quem diziam que sabia onde achar isso era um agrimensor da região, um tal de Celso Ferdinando Teri. Ah, o Tiri. O livro descreve ele como uma figura peculiar, para dizer o mínimo. Peculiar é um bom jeito de colocar. Descrito como rude, um cara do mato mesmo, mas que conhecia a região como a palma da mão. Ele trabalhava para o exército há uns 20 anos, medindo terra por ali. Só que ele também tinha fama de ser meio maluco, até perigoso. Por causa disso, o prefeito até sugeriu que eles falassem primeiro com um tenente Paré, da junta militar, para, digamos, ter uma abordagem mais tranquila, talvez conseguir uma proteçãozinha. E no fim das contas, o Tiri foi peça-chave, Além de conhecer tudo de geografia local, ele era um baú de histórias de Miranda. Sabia até de lendas de tesouro da Guerra do Paraguai. O livro até diz que ele tinha uns documentos antigos da prefeitura sobre isso, que ele tinha guardado. Mas o principal mesmo foi ele ter falado de um cemitério antigo que ele achou anos antes. Ficava na fazenda Boa Vista, de uns irmãos chamados Barbosa. Esse lugar que eles depois chamaram de necrópole, né? Um cemitério mais organizado. Ficava a uns 15 quilômetros de Miranda. Era uma área plana. E o curioso, não tinha pedra natural por perto. Nada. O Tiri contou que as pedras que marcavam as sepulturas, que eram circulares, tinham sido trazidas de um morro a uns 3 quilômetros de distância. Imagina o trabalho. Pois é.
E ainda tem a história do dono da fazenda, que o livro diz que era muito supersticioso. Parece que anos antes o trator passou ali, o arado revirou a terra e apareceram uns ossos. O homem ficou apavorado, mandou enterrar tudo de novo, rapidinho, e falou para ninguém mais mexer ali naquela área. No fim, essa superstição acabou, de certa forma, ajudando a preservar o lugar, né? Pelo menos em parte. É verdade. Bom, e isso leva a gente direto para a escavação de 76. A equipe foi lá, no local que o Tyrion indicou, limpou a área, demarcou as quadras para começar a escavar direitinho, só que eles já sabiam de um problema sério ali. Sim, a perturbação do sítio. O terreno já tinha sido mexido por trator para fazer pasto e ainda tinha chance de caçadores de tesouro, talvez buscando coisas da Guerra do Paraguai, já terem passado por ali. Isso complica tudo para a arqueologia, né? Porque o contexto original, a posição exata das coisas pode ter sido perdida. Fica bem mais difícil interpretar depois. Com certeza. E logo começaram a achar coisas. Na quadra 1, a primeira que eles abriram, bem raso, uns 30 centímetros só, acharam algo que deixou todo mundo, assim, de cabelo em pé. Eram ossos longos, fêmur, tíbia e partes de um crânio, a calota craniana, sabe, a parte de cima. Mas o jeito que estava. Os ossos longos pareciam que tinham sido arrumados, com cuidado, dentro da calota craniana. Isso é normal? De jeito nenhum. É extremamente incomum. Uma disposição assim tão deliberada dentro do crânio levanta muitas perguntas. Só que como o solo estava remexido, fica a dúvida. Era assim mesmo o enterramento original ou foi a bagunça do trator que deixou assim? Difícil saber logo de cara. Pois é. Aí na quadra 2, um pouco mais fundo, em 60 centímetros, a cena era outra, completamente diferente. Ali acharam um esqueleto que parecia ter sido, sei lá, jogado na cova meio de qualquer jeito. A descrição é essa. Pernas cruzadas, o crânio virado para o sul, com o rosto para o oeste. Uma posição menos formal, digamos. E tinham coisas junto com esse esqueleto, né? Isso que diferenciava bem do primeiro. Exato. O braço direito estava sobre o peito e a mão segurava uma colher de ferro. Já o esquerdo estava debaixo da cabeça e a mão segurava uma faca, também de ferro, mas com cabo de osso. E além disso, acharam um prego quadrado, aquele tipo de prego mais antigo, feito à mão, bem típico do século XIX. Todos esses objetos juntos, a colher, a faca de ferro, o prego, já indicavam uma data bem mais recente, né? Não parecia ser pré-colonial. Enquanto isso tudo acontecia, as condições de trabalho eram terríveis. O livro fala de um calor de 40 graus, umidade do ar lá embaixo, 20%, típico dali em certas épocas, né? Imagina, escavar nesse calor seco. Mas eles continuaram. Sabiam que era importante coletar tudo o que pudessem. Só que a notícia começou a vazar, né? Parece que sim. A prefeitura, talvez animada com a ideia de turismo, acabou comentando. Aí chamou a atenção de autoridades, tipo o governador, o comandante militar da área, um coronel Reginondo Moreira de Miranda. Mas a equipe estava lá, no campo, né? Focada no trabalho. E o vazamento atraiu também a imprensa. TV Morena, jornais de Campo Grande apareceram por lá. E aí, como a equipe lidou com essa muvuca toda? O Omar Carlin Bueno conta que tentou, assim, dar uma diminuída na importância dos achados naquele momento. A preocupação era proteger o sítio, sabe? De curioso, de gente querendo achar tesouro. Porque a pesquisa estava só no comecinho, não dava para concluir nada ainda. Foi uma atitude de cautela mesmo, para preservar o local. Faz sentido. Antes de irem embora no fim dessa primeira etapa, eles fizeram um contato que se mostrou importante depois. Foram visitar o coronel Reginaldo, lá em Aquidauana. O livro diz que essa visita foi o início de uma amizade e de um apoio que ajudou muito nas pesquisas que vieram depois. E aí sim, a expedição de 76 acabou. Levaram todo o material, ossos, objetos, amostras de solo para analisar. E aí, na análise de laboratório, que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. E complicadas também. Os ossos da quadra 1, aqueles que estavam dentro do crânio, foram examinados pelo doutor Desidério Aitai, um nome conhecido, né? Antropólogo, arqueólogo experiente que colaborava com eles. Sim. E o que ele disse sobre aquele indivíduo? Era homem, mulher, indígena? A análise apontou para um indivíduo, provavelmente homem,
com altura entre 1,60 e 1,62 metros. A classificação racial, usando os termos da época, né, foi mongoloide, subraça americana, ou seja, indígena, e a idade estimada era uns 35 anos. Ok, um indígena adulto. Mas e a questão principal? Aquela arrumação esquisita dos ossos dentro do crânio. Como o Dr. Aitai interpretou aquilo? Então, ele fez umas observações bem detalhadas. Notou que o crânio estava quebrado, mas os ossos longos estavam lá dentro, sim, o que significava que o cérebro não estava ali quando enterraram. Outra coisa, faltavam ossos que geralmente são fortes e duram bastante, tipo a mandíbula, a bacia e um detalhe crucial: tinha pedacinhos de carvão misturados na terra, dentro e em volta do crânio. Carvão! E o que essa combinação toda sugeriu para ele? Cérebro ausente, falta de ossos resistentes, carvão. Bom, juntando tudo isso, ele levantou uma hipótese. Mas olha, o livro frisa que ele foi muito, muito cauteloso. A hipótese era de que poderiam ser os restos de uma vítima de canibalismo, que teriam sido enterrados depois de forma superficial. Mas ele fez questão de dizer que era só uma suposição, tá? Algo que precisava ser confirmado com mais escavação, mais análise, não era uma certeza. Falar em canibalismo em arqueologia é sempre delicado, precisa de muita prova. Entendi. Uma hipótese impactante, mas que precisava de confirmação. E a ossada da quadra 2, aquela com a faca e a colher, essa parecia mesmo ser de outra época, né? Talvez da Guerra do Paraguai, que aconteceu muito naquela região de Miranda no século XIX. Exato, tudo indicava isso. E as análises químicas? O químico da equipe, o Rogério Pereira da Silva, o que ele descobriu? Ele analisou o solo do sítio, o pH deu 6,80, quase neutro. Isso é bom para preservação de osso, de material orgânico, né? Nem muito ácido, nem muito básico. A composição era basicamente silicato com alumínio, potássio, sódio, magnésio, ferro e também cromo. O cromo apareceu na análise do solo. E a análise mais intrigante mesmo foi na costela do esqueleto da quadra 2, né? Tinha uma mancha, algo assim. Isso. Quem fez essa análise específica foi outra química, a Leonor Scheib, com a supervisão do Rogério Silva. Eles viram uma substância esverdeada, grudada num ponto de uma costela. A primeira coisa que se pensa é cobre ou latão de bala, né? Que oxida e fica verde. Munição da época. Mas não era isso, né? O livro diz que os testes mostraram que não era um projétil de metal comum. O que era, então? Pois é, foi um pequeno mistério químico ali. A resposta veio meio por acaso, quando eles viram algo parecido nos rebites de cromo numa estufa do laboratório. Compararam e bingo! A mancha verde na costela era óxido de cromo. Óxido de cromo. Mas como isso foi parar numa costela humana do século XIX? Essa era a pergunta de 1 milhão. Eles não tinham certeza absoluta, mas levantaram uma hipótese. O cromo é usado para deixar o aço mais duro, mais resistente, certo? Inclusive em alguns tipos de projéteis especiais. Então, a conclusão, assim, hipotética deles foi que talvez o indivíduo da quadra 2 levou um tiro. O projétil, quem sabe feito de uma liga com cromo, teria passado perto ou ficado alojado na costela. Com o tempo, deixou esse rastro químico, esse óxido de cromo no osso. Que detalhe. Uma explicação plausível, mas ainda assim, um elemento bem inesperado naquele contexto. Muito inesperado. Ok. Então vamos dar uma organizada no que essa primeira expedição de 76 revelou. A gente tem esse sítio, o cemitério de gigantes, um lugar que já tinha sido mexido, o que sempre dificulta, né? Sempre. Mas, mesmo assim, a escavação mostrou claramente pelo menos duas realidades bem diferentes convivendo ali no mesmo espaço. Exatamente. De um lado, na quadra 1, um enterramento que parece mais antigo, indígena, com essas características super estranhas. Ossos dentro do crânio, faltando partes do esqueleto, carvão junto. Isso levou àquela hipótese cautelosa de rituais complexos, talvez até canibalismo, algo para se investigar muito mais. E do outro lado, na quadra 2, uma coisa totalmente diferente. Um enterro bem mais recente, século XIX, talvez ligado à Guerra do Paraguai mesmo. Tinha objetos de ferro, faca, colher,
um prego da época, e aquele mistério do óxido de cromo na costela, talvez um sinal silencioso de uma morte por tiro, né? Isso. E não dá para esquecer a figura do Celso Terri, o guia local. Sem o conhecimento dele da região, da localização daquele cemitério, talvez a pesquisa nem tivesse começado ali, naquele ponto específico. Ele foi a ponte, né, entre o conhecimento da equipe e o saber local. Olhando para trás essa primeira campanha de 76 no Cemitério de Gigantes, parece que mais abriu perguntas do que deu respostas, né? Não confirmou Incas no Brasil ainda, mas trouxe um monte de questões novas, complexas, inesperadas. Com certeza. Só essa mistura de enterramentos tão diferentes no mesmo lugar já é algo que faz a gente pensar muito. Demais! Foi só o começo, né? As primeiras peças de um quebra-cabeça que se mostrou muito maior do que eles imaginavam. Plantou a dúvida, a necessidade de entender a relação entre esses enterramentos e principalmente a certeza de que precisavam voltar lá. A história estava só começando a ser desenterrada. Exatamente. E é essa continuação, essa busca por mais peças do quebra-cabeça que a gente vai explorar na nossa próxima conversa sobre o livro Incas do Brasil. A gente vai ver o que aconteceu nas expedições seguintes a partir de 1977. Foi aí que começaram a surgir achados ainda mais surpreendentes, que aí sim começaram a alimentar mais forte a hipótese central do livro, essa possível presença inca ou pelo menos de influências andinas fortes aqui no Brasil. Os próximos capítulos prometem. Prometem muito. Então, continue com a gente para acompanhar essa investigação arqueológica fascinante baseada no trabalho do Omar Carline Bueno. Até a próxima!